Bom dia, back to Lisbon, edição da Cor do Dinheiro do dia, deixe-me lá certificar que é para não dizer disparates, ok? Do dia 30 de julho do ano da graça de 2020. Meu Deus, como este ano está a correr depressa, apesar de todos os problemas que nós temos tido. Programa de hoje, com agenda um bocadinho extensa, muito centrada na macroeconomia, no emprego e no desemprego, mas, como sempre, vamos começar pelo período de ordem do dia, para trocar aqui muito rapidamente umas bolas sobre alguns dos assuntos de hoje. Olha, o Presidente da República diz que não... Aliás, promulgou o diploma com os novos apoios do Governo às empresas que estão a passar por dificuldades nesta pandemia. Mas diz que preferia o prolongamento do layoff simplificado. O layoff simplificado foi uma coisa que vigorou nos últimos meses, aligeirava uma série de requisitos que as empresas tinham de cumprir e preencher e provar para poderem ter acesso ao layoff. O problema é que o Governo decidiu, na última versão destes apoios, eu falei nisto talvez segunda-feira, alterar os critérios. E, portanto, em vez de layoff simplificado, atribuiu outro tipo de apoios. Bem, eu também te expliquei porque é que isto sucedia. Por causa da despesa. Porque o layoff é aquilo que está a pesar mais naquilo que é a fatura da despesa provocada pela pandemia. E como Portugal não tem dinheiro, não é? Ao contrário do que apregoou durante muitos anos, a dupla Centeno Costa, sim, exatamente essa, agora começa a tomar decisões que, em alguns casos, parece ser um desmame, mas é mais um desmame por não ter dinheiro do que um desmame por razões efetivas. E agora o Presidente da República vem dizer, não, eu preferia o outro. Bem, salve que o Sr. Presidente da República finalmente disse algo que contraria aquilo que é a opção do Governo. Agora, vamos ao porquê. É muito simples. Marcelo Rebelo de Sousa tem andado a fazer uma série de fretes à esquerda. E, sobretudo, à extrema esquerda, nos últimos tempos. E, portanto, precisava, rapidamente, face ao desagrado da sua base natural de apoio, que está um bocado do centro para a direita, começar a fazer uns fretezinhos também à direita. Ou a esta base de apoio. Vai daí, depois de receber as ações empresariais e também os sindicatos, vem dizer que, olha, eu preferia isto. Bom, eu gostava de ver alguma coerência nas decisões do Presidente da República. Não é só falar disto, falar de outras situações que têm ocorrido nos últimos meses, mas em que ele tem assobiado para o lado, fazendo uns fretezinhos à malta de esquerda. Portanto, fica aqui este reparo. Ponto seguinte. O Santander, o Banco Santander, em termos globais, teve perdas de 11 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Ouviu bem? 11 mil milhões de euros. Uma parte disto tem a ver com imparidades provocadas pela pandemia, não só, mas repare, 11 mil milhões de euros. Bom, se um banco como o Santander, com o seu peso, com o seu poder tão bem gerido, está numa situação destas, imagina o que é que vai acontecer a outros bancos pelo mundo fora. E já agora, é muito bom estarmos atentos e pensarmos neste pormenor. Se no próximo ano nós não tivermos uma situação facilitada, ou melhor, soluções para o problema das moratórias, eu suspeito que vamos ter um fenómeno parecido com bancos portugueses. Não nesta dimensão, e nessa altura é bom começarmos a pensar nisto agora. Como contribuintes vamos ter que meter mais dinheiro nos bancos. Havemos de voltar a este assunto. Ponto seguinte. Pergunta de um espectador que eu gostava de vocalizar aqui, que é: você tem dito nos últimos meses que a avaliação das casas continua em alta. É verdade, não é? Ainda há dias saiu um estudo que dizia que a avaliação de casas continua a aumentar, a subir. A pergunta dele agora é, então, mas porquê, se é assim, como é que justifica que os bancos andem para aí a vender tanta coisa ao desbarato, sendo que ao desbarato é abaixo daquilo que é o valor real? É uma boa pergunta. Bom, é verdade que há um bocado de demagogia, porque as situações não são iguais, mas, de facto, há aqui uma preocupação, que é, com esse imobiliário está em alta, porque é que há tanto fardo a ser despejado abaixo do valor real? Vale a pena pensar nisto. Ponto seguinte, é um assunto muito sério. Mabor, sabe o que é, não é? Faz pneus.
já investiu em Portugal, sabe quanto? Não são 9 milhões de euros, não são 90 milhões de euros, são 900 milhões de euros. Ouviu bem? Desde que está em Portugal já investiu 900 milhões de euros. Essa Mabor emprega 2.300 trabalhadores. A fábrica, ouviu bem? 2.300 trabalhadores, ali ao pé de Famalicão. A fábrica já foi ampliada 7 vezes ao longo dos 30 anos que a Mabor leva em Portugal. Desde 2010, diz o seu CEO, o Country Manager em Portugal, Pedro Carreira, a empresa tem investido por ano, em média, mais de 50 milhões de euros. Ok? Nos últimos 5 anos, contratou para o quadro permanente 600 trabalhadores. Está a ouvir bem? Ainda não caiu ao chão. Bem. Fechou 2019 com vendas recorde de quase 900 milhões de euros. Vende para 68 países e teve lucros de 206,7 milhões de euros. Mabor, empresa alemã. Sabe o que é que está em causa agora? A empresa quer fazer um investimento de mais 100 milhões de euros, que vai permitir contratar a título permanente 150 a 400 pessoas. E esse investimento está pendurado. Sabe porquê? Porque não aparecem 22 milhões de euros para fazer uma via alternativa à Estrada Nacional 14. Eu explico. Sabe o que é curioso nisto? É que esta história não é de hoje, está no Jornal de Negócios de hoje, mas não é de hoje. Esta história tem pelo menos 2 anos. Eu lembro-me que um dia, num evento público, cheguei ao pé do CEO da empresa e perguntei-lhe assim, é verdade que a história da alternativa à Estrada Nacional 14, quem conhece aquela zona lá em cima percebe o que eu estou a dizer, a Estrada Nacional 14 pode pôr em causa o investimento? E ele disse sim. Bom, isto foi há 2 anos. Continua a existir o problema. O problema é que fazer... qual é o problema? Aquela zona está muito bem servida de autoestradas por causa de escoamento de produtos, né? A3, A7. O problema é que depois falta aquela last mile, como se costuma dizer. A last mile é aquela estrada que a gente faz depois dá acesso a estas vias principais. E é preciso que essas estradas, neste caso uma alternativa à Estrada Nacional 14, porque não havia verba, imagine só! Não havia verba para isto. Isto já podia estar no menu principal da Cor do Dinheiro de hoje. Ouviu bem o valor? 22 milhões de euros. Espera aí. Há dinheiro para TGV Lisboa-Porto, não há? Há dinheiro para outras altas velocidades. Há dinheiro para hidrogénios, não é? Há dinheiro para fazer mexidas aqui na segunda circular em Lisboa, não é? Há dinheiro para tudo e mais alguma coisa neste país. Não há 22 milhões de euros para fazer uma alternativa à Estrada Nacional 14 e propiciar um investimento de 100 milhões de euros da Continental Mabor? Não há? Já viu como é que Portugal é gerido? Bem, há dinheiro para tudo quanto é lobby. Há dinheiro para tudo quanto é obra pública. Há dinheiro para torrar em tudo quanto é mais... Percebe? Há dinheiro para torrar em tudo, até para o Estado comprar obras de arte para o Estado. Percebe como se ouviu a senhora do drink, não é? A Ministra da Cultura, que é por acaso tenho esquecido de referir isso aqui no período de Ordem do Dia, confrontada com a falta de apoio, não sei quantos ao setor, diz, não agora não estou para falar disso, estou aqui para falar das obras que o Estado comprou, vamos ao drink da tarde. Percebe? Isto é um país de drinks, percebe? Isto é um país de drinks. Porque, em vez do governo estar preocupado com aquilo que interessa, e repara uma coisa, não é o governo anterior, aliás, é o de Costa, não é o governo da Troika. Esta história tem mais de 20 anos, percebe? A história de construir ali uma alternativa. A queixa, há 2 anos, foi quando este senhor chegou ao pé do governo anterior e disse, atenção, eu tenho um investimento de 100 milhões de euros para fazer, preciso que façam aquela estrada. E a malta anda a entalar esta brincadeira, anda a empatar isto. Isto é Portugal. Ouviu bem? Isto é Portugal em que você vive. O investimento de 100 milhões de euros está pendurado porque não aparecem 22 milhões de euros para fazer uma porcaria de uma estrada. E como diz o Pedro Carreira, muito bem ao Jornal de Negócios, o artigo é do jornalista António Largueza, está espetacular, está muito bem feito, passa publicidade por ser o meu jornal, mas o senhor diz, eu estou farto disto,
Estou irritado. Então, mas espera aí, esta brincadeira tem mais de 20 anos e dizem-me a mim, quando eu falo com as autoridades, que não há 22 milhões de euros para fazer isto. E ele diz, bom, agora que vem o dinheiro todo não vão fazer? Olha, boa pergunta. Este país tem dinheiro para tudo, para torrar dinheiro com tudo, percebe? Até com drinks de fim de tarde. Não tem dinheiro para fazer uma estradeca miserável para a Mabor concretizar um investimento de 100 milhões de euros. São 100 a 400 postos de trabalho, 150 a 400 postos de trabalho estão em casa. Portanto, isto é Portugal, percebe? Isto é Portugal. Bem, vamos então para a agenda 2. A agenda 2 vai começar com a afirmação do meu antigo colega de faculdade, Pedro Cisa Vieira. Aquele confrontado com o crescimento do desemprego nos últimos meses, desde fevereiro, já se perderam 180 mil postos de trabalho, diz assim, bom, não, está bem, mas o pior da crise já está para trás. Bem, eu acho espantoso como é que um membro do governo pode dizer isto. Bom, primeiro, não estamos a falar apenas da crise económica, da atividade económica. Eu ainda ontem lhe disse aqui, é verdade que a atividade económica já começou a subir. O ponto mais baixo da paragem já está para trás. Mas o problema é que depois são os salpicos, não é? Isto tem um efeito de carry-over, ou seja, de arrastamento para o futuro, com um peso muito grande. Bem, o que é que isto significa? Primeiro, que há atividades económicas que não recuperaram. Ainda hoje já alguém dizia que as empresas de cada 4 trabalhadores a funcionar, há pelo menos um que está em casa. Em segundo, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer lá fora. Em terceiro, agora há o efeito das falências. O que é que leva um ministro a fazer uma afirmação destas? Eu sei, ele não foi muito claro, mas eu sei o que ele queria dizer. A atividade económica em si, a economia. Pois, mas o problema é que a economia não se reúne ao PIB, não se resume a PIB, resume-se a tudo. Aliás, compreende tudo, abrange tudo. Entre o tudo está as empresas, as falências, os layoffs e o desemprego. Ora, o desemprego vai ser uma chaga em Portugal, porque os números de ontem apontam para perda de 183 mil postos de trabalho entre fevereiro e junho. Novamente vem aqui a retórica. O ministro diz assim, bom, é verdade que aumentou aqui o desemprego, mas se vocês forem ver, o emprego até cresceu. É verdade, isto é positivo. Tudo indica que sim, não é? Pelos números que o INE divulgou. Mas o problema não está aqui, o problema está no desemprego. Repare, como dizem alguns jornais de hoje, a olhar para os números do desemprego, nós estamos com uma perda de 50% de postos de trabalho criados em toda a legislatura anterior. Bom, é por isso que o ministro Pedro Cisa Vieira não se devia ter nadado tanto para fora de pé. Porque, repare, há duas situações aqui. Primeiro, esta perda de 50% de postos de trabalho em 6 meses é muito indiciadora da fragilidade da economia portuguesa. Se você for ver a França, a Alemanha, a Holanda, olha a Holanda, não é? Dos forretas, estes tipos não perderam 50% dos postos de trabalho. E não é por causa do layoff, é porque a economia está estruturada para resistir a uma série de coisas. Maiormente, não estar dependente muito de um setor. O turismo em Portugal pesa 14% do PIB. Está aqui o problema. Você vai ver, eu não tenho os dados, mas você vai ver, e eu pedirei desculpa aqui se estiver enganado, nos próximos meses, quando você for analisar aquela quebra dos 50%, vai descobrir que uma boa parte disto, não a maior parte, foi no turismo. Percebe? Ou seja, é uma fragilidade. Voltando a Pedro Cisa Vieira. Repara uma coisa. Nós temos milhares de empresas em layoff. Neste momento não sabemos se são 80 mil pessoas ainda estão abrangidas, se não. Nós temos empresas que neste momento não podem despedir porque recorreram ao layoff. Mas a partir de janeiro isto ficam livres dessa obrigação. O que é que isto significa? Que há uma boa parte de empresas, não sei quantas são, que empresas que não vão aguentar a batida, o impacto, e que vão fechar portas. Percebe? Seja porque já não conseguem ter neste momento, olha, turismo, por exemplo, não há hipótese. Com esta história de terem fechado os corredores aéreos, isto vai ser uma desgraça no turismo, percebe? Em Portugal, no sul de Portugal, nas grandes cidades, na Madeira, há de ser uma desgraça. Portanto, as empresas não vão aguentar, não têm tesouraria para aquilo. E o Estado não os vai poder apoiar indefinidamente. Ora bem, esta malta vai para o desemprego. Era nisto que o Sr. Ministro Pedro Cisa Vieira devia estar concentrado neste momento.
Não é vir dizer, porque passa para a economia a ideia de, espera aí, não, pior, já passou, não passou nada. Este é que é o ponto. Bom, eu ontem ouvi Rui Rio pronunciar sobre isto. Eu queria dar um conselho aos Açores do Rui Rio, de uma vez por todas. Preparem os dossiês para o senhor. Porque vir dizer, o desemprego é uma estatística, está a ver? Porque assim, ele nem estudou o assunto, percebe? Comentou, ele é economista, comentou. Não pode ser, eu também sei comentar desemprego, mas é preciso olhar para os números e articular o discurso. Não fazer aquela intervenção meio en passant, blasé, como ele fez, assim meio, conversa de café. Um candidato a primeiro-ministro não pode ter conversa de café e, portanto, a resposta que ele deu ao Pedro Cisa Vieira devia ter tido outra qualidade, não é monumentalidade, é qualidade, percebe? Critério no que está a dizer. Bem, como eu dizia há bocadinho, deixe passar o verão para você perceber a desgraça que isto vai ser. E quando vier aí o inverno, então no turismo, isto vai ser um impacto brutal. Ainda para mais, se confirmarem que vai haver ou pode haver novos fechos de fronteira e por aí dentro. Olha, eu estava lá em cima, ontem e antes de ontem, e eu via os protestos e as preocupações daquela gente lá de cima por causa do fecho, do eventual fecho de fronteiras na Galiza. Para já parece que não se confirma. Mas está a ver, este é o problema. Portanto, vale a pena as pessoas, antes de dizerem as coisas desta maneira, para que tenham um bocado de critério e um bocado de cuidado ao dizer isto para o país, porque o máximo que pode acontecer, às tantas no verão ou no outono, começarmos a ouvir as pessoas, aqueles tipos são João Aldrabões. Olha, que ele dizia que já passou, afinal não passou nada, o desemprego continua a subir. Bom, como disse há bocadinho, o emprego está a subir, parece que sim, e ainda bem. Isso é o bom sinal de que há uma parte da economia que continua a funcionar. Eu suspeito que é a parte das exportações, que está a recuperar e recuperar bem. Bom, desemprego não é um problema português apenas, não. Se você for ver, na Europa já se perderam quase 200 milhões de empregos desde o início da pandemia. E isto devia nos fazer pensar, percebe? Porque esta malta toda que anda com a coisa dos novos confinamentos e com uma série de restrições devia pensar nisto. Nós, europeus, vamos morrer de cura se esta brincadeira continuar. Porque não há maneira do Estado continuar a suportar isto, percebe? Nós vamos ter que abrir as economias de toda a maneira, de alguma forma. E vamos ter que proteger grupos de risco. É isso que devíamos estar concentrados e deixar as outras pessoas contaminarem-se. Porque não vai haver hipótese. Já se percebeu que isto vai haver uma primeira, segunda, terceira, o diabo quatro, depois este abre, depois outro fecha, depois o outro já está a abrir e aquele já está outra vez a fechar. Vamos andar a várias velocidades. 200 milhões de empregos é muita coisa. Em Portugal, como já vimos, são 183 mil e eu desconfio que não vai ficar nada por aqui, que vai crescer e vai crescer dramaticamente nos próximos meses. Bom, sétimo ponto. Ontem, o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está a fazer um trabalho notável em Portugal. Um trabalho que muita gente reclamou durante muito tempo, mas que agora começa a incomodar muitas pessoas. Repare, já se meteu com a Segurança Social, já se meteu com as contas pouco transparentes da pandemia, já levou tareia de Medina, já levou tareia do Governo. Bom, é muito bom sinal quando um regulador, ou um tribunal, um órgão de fiscalização ou supervisão, o que quer que seja, começa a levar tareia. É muito bom sinal. Quer dizer que começa a incomodar. E eu acho que o Tribunal de Contas começa a incomodar. O que é que o Tribunal de Contas fez hoje? Meteu cá para fora um relatório. Ainda há uma história da educação, que eu hei de voltar amanhã, que eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje. Mas ontem meteu cá para fora um relatório a dizer que a autoridade que faz as resoluções de bancos e que trabalha no âmbito do Banco de Portugal não é independente. E diz uma série de coisas, olha, não tem sistemas de informação independentes, funciona na dependência do Banco de Portugal, e o Tribunal de Contas diz uma coisa muito importante, esta entidade tem que estar liberta de outras instituições, nomeadamente o Banco de Portugal. Eu nunca percebi muito bem porque é que a malta passa o tempo permanente com sirenes no ar, mesmo quando não há, não percebo, a malta das ambulâncias deve adorar aquela porcaria. Mesmo quando não há filas, não há fila nenhuma aqui, está a ouvir a sirene, mas pronto, deve ser pancada minha. Bom, voltando à história. A Tribunal de Contas diz que a Autoridade Nacional de Resolução não tem autonomia, não tem independência. Diz que não pode ser. Depois há conflitos entre o supervisor, que é o regulador, e quem vai resolver. Ora, eu acho que isto é uma crítica muito séria. Aliás, não é uma crítica nova. Eu já toco neste assunto há 4 anos, desde a história do BES. Quem deve resolver bancos nunca é um Banco Central. Não pode ser. O Banco Central disse que acabou, fechou. Agora, decisão. Agora o resto tem que ser concretizado por uma instituição autónoma. Bem, o que o Tribunal de Contas vem dizer é que a Autoridade Nacional de Resolução não tem esta independência. E recomenda que venha a ter. Diz ao Ministro das Finanças implementar uma reforma e ao próprio Governador do Banco de Portugal, que agora é Mário Centeno, que implemente uma reforma que permita consagrar esta separação de jurisdições entre uma coisa e outra.
Sabe qual é a resposta do Banco de Portugal? Está tudo bem, não vale a pena mexer no assunto. Se fosse há um mês atrás, provavelmente o pessoal caía em cima do Carlos Costa. Como estamos agora, não vejo muita gente meter-se para cair em cima no assunto, para cair em cima do Mário Centeno. Bom, que isto é lamentável, e sobretudo porque não garante a independência das decisões que são tomadas, e devia haver realmente separação entre uma coisa e outra. Bom, vamos voltar aos negócios imobiliários do Novo Banco. Como já percebeu, está-me grande atrapalhado. Eu amanhã hei de voltar ao assunto por causa de outra razão, mas está-me grande atrapalhado. Eu ouço as pessoas na rua, eu ouço as pessoas que me escrevem, eu percebo um bocadinho disto. Sabe o que é que as pessoas me dizem? Epá, já viu isto e aquilo, e eu ouço, digo, espera aí, o pessoal está completamente baralhado. Ninguém sabe o que quer pensar, já ninguém sabe o que dizer, ninguém sabe o que pensar. Ora, isto é preocupante, percebe? Convinha que o Governo, convinha que a Autoridade de Supervisão, que o Fundo de Resolução e o próprio Novo Banco pensassem nisto. E convinha que houvesse transparência agora a falarem deste assunto nos próximos tempos, porque o divórcio entre a opinião pública e as instituições é cada vez maior. E estas críticas têm a razão de ser, as pessoas estão baralhadas, já não percebem o que é que se passa aqui. Eu já expliquei aqui ontem o que era o problema. Houve gente que não gostou, que me escreveu, dizer que estava errado, não sei das quantas. Eu mantenho o que disse. E não é por teimosia, mantenho o que disse, que já estudo o dossiê há algum tempo. Mas o ponto é este. Tem de haver transparência. Bem, e ainda os negócios imobiliários que estamos aqui a falar. Ainda hoje, o ECO, acho que é o ECO, diz que os bancos têm para aí, deixe-me lá ver, os bancos têm, deixe-me lá ver, a banca põe à venda lote 4.400 casas no valor de 360 milhões de euros. Bom, uma boa parte disto é com um desconto e um desconto apreciável, percebe? Questão importante nisto. Primeiro ouviu aquela pergunta do espectador há bocadinho, porque é que com as avaliações em alta os bancos andam a fazer saldos disto tudo? Eu vou-lhe explicar qual é a razão. Uma parte disto é porque os bancos têm tanta porcaria no seu balanço que depois, para se livrarem, têm que fazer pacotes e despachar aquilo tudo. Isto é critério, não é? Mas isto é preocupante, porquê? Porque o cidadão tem noção que anda a meter dinheiro nos bancos há muito tempo. E, portanto, dá a sensação que o dinheiro que mete depois serve para alguém estar a beneficiar com os negociatas que faz. Não sei se viu a reportagem da TV sobre quem é que comprou, de quem são aquelas empresas que compraram, aliás, envolvidas no negócio imobiliário do Novo Banco. É isto que depois prejudica a imagem da banca. E é isto que deixa ficar as pessoas em maus lençóis, nomeadamente quem protagoniza estas coisas, percebe? Ora bem, era muito importante, num momento destes, que houvesse transparência, como eu dizia há bocadinho, e esclarecimento cabal da situação, que é para as pessoas não ficarem com esta sensação que lhes estão a comer as papas na cabeça, que é assim, eu como contribuinte pago, e depois alguém faz umas negociatas e beneficia com isto. Isto é a pior coisa que pode acontecer para a imagem da banca. Bom, já estamos com 23 minutos, apenas passar muito rapidamente, por uma afirmação de António Costa que diz que a visita à Holanda foi muito importante para o acordo de nascimento de Bruxelas. Desculpem lá, não consegui terminar a frase sem me rir. Ouviu bem? António Costa vai à Holanda, leva sopa em tudo quanto é sítio, e eu tenho uma admiração enorme por um tipo assim, a sério, é mesmo um Houdini, não é? Se leva sopa, sai humilhado e vem dizer que a visita à Holanda foi importante para o acordo em Bruxelas. Acordo para o qual ele não contribuiu nada. Veja a imprensa estrangeira, eu digo-lhe sempre a ver a imprensa estrangeira. Quando foi da Cimeira, António Costa ficou sentadinho num sofá à espera que os todos que tomam decisões se reunissem e decidissem a matéria. Está a perceber onde é que chega a lata? Olha, decida você, porque eu não vejo outra reação possível a estas coisas se não desatar aqui numa risota. Antes de terminar, quero lembrar apenas uma coisa. Hoje vamos ter o Mel Talks, vai ser com o Dr. José Miguel Júdice. Vamos falar sobre política, essencialmente. Amanhã, viu o teaser, vamos ter o Desejo Imediato no sábado também. Eu ainda conto fazer uma entrevista esta semana. Para aqueles que são 5.500 pessoas que estão em direto, eu quero agradecer o seu apoio, estes e as que vão ver, e quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto, fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até logo.